de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Desigualdades, alguns vivem à margem, né, da pobreza, alguns nascem com problemas de algum tipo de doença, de transtorno, e ainda há questionamentos em relação a esse sofrimento, e algumas dizem, mas se o Espiritismo diz que tem um questionamento em relação a essa questão, qual a ligação que tem, né, a vida de hoje, né, esses sofrimentos, e se há, será que realmente existe a justiça de Deus em relação a essa questão, quando a gente vê as desigualdades na sociedade? Então eu pergunto, Dedane Lavarini, como se explica esses sofrimentos na atualidade? Caríssimos irmãos e irmãs, querido Ivan, sabemos nós, no processo natural da lei de causa e efeito, que nenhum de nós recebemos sem estar merecendo. E por vez, nenhum de nós estaremos pagando sem estarmos devendo. André Luiz, juntamente com o benfeitor espiritual Aulus, em visita ao irmão que era paraplégico, havia anos, a sua juventude, a sua infância, a sua juventude, a fase adulta, em um leito, em uma cama, do qual os movimentos mais avançados que este irmão conseguia era movimentar-se os olhos. Novamente, só alimentava através de sonda, não tinha movimento nas mãos, não tinha movimento sequer com os membros inferiores, superiores, com a cabeça, nem fazendo sentido de positivo ou negativo. Ele conseguia, no máximo, movimentar os seus olhos sem conseguir movimentar o seu tronco, a sua cabeça. Então, imaginamos nós que temos a liberdade de andar, de ir, de vir, de subir, de descer, de se alimentar, de fazer a nossa própria higiene pessoal, usando as nossas próprias mãos. Enfim, aquele senhor ali, digamos, condenado em cima de uma cama, do qual muitas pessoas talvez poderia sugerir uma eutanásia, gasto para a família, sem contarmos o estresse emocional de cuidar de uma pessoa doente, que não é fácil, requer renúncia e dedicação total, porque a pessoa é totalmente dependente, fazia as suas necessidades fisiológicas na roupa. Então aquele senhor estava naquela condição deplorável. André Luiz disse ao benfeitor amigo espiritual: irmão Aulus, por que tanto sofrimento? Não poderíamos, pela bênção da misericórdia divina, os benfeitores dos mais altos, devolver pelo menos o movimento das mãos, dos braços, para que ele possa tomar os próprios remédios, levar o próprio remédio à boca, para que ele possa, pelo menos, levar o próprio alimento à boca, para que ele possa tocar nas pessoas, para que ele possa se barbear, fazer a sua própria higiene pessoal, o mínimo devolver um movimento das mãos. Não poderia a espiritualidade conceder esse benefício para ele? É muito sofrimento. Talvez algumas pessoas, nessa passagem do livro, no primeiro momento, poderia pensar: onde que está Deus? Que Deus é este que dá a uma pessoa um corpo perfeito, sadio, uma outra nasce paraplégica?
Ora, e aí o benfeitor espiritual disse a André Luiz: não, André, não está na hora. André Luiz não entendeu e perguntou, continuou insistindo ao benfeitor espiritual: mas como que não está na hora? Esse jovem, há 3 décadas, em cima dessa cama, como que não está na hora? É muito sofrimento. Porque venhamos e convenhamos nós aqui, 1 ano, 2 em cima de uma cama saudável, é um fato. 2, 3 anos, 30 anos, paraplégico em cima de uma cama, dependendo das pessoas para tudo, é uma eternidade. E André Luiz insistindo com o seu benfeitor espiritual, Aulus. Mas, por que não pode devolver para ele? Ele já sofreu muito. E o benfeitor disse: não, André, tudo tem sua hora. É necessário que ele fique ainda nesse corpo, mas como é necessário que ele fique nesse corpo? Qualquer pessoa na condição dele, durante mais de 3 décadas, já pagou o que devia. Aí o benfeitor espiritual, percebendo a ansiedade do espírito André Luiz, disse a ele: André, nós vamos ler a mente dele, eu vou te mostrar o que ele pensa nesse momento, para você ver que não está na hora dele recuperar os movimentos das mãos, quanto mais do resto do corpo. E o benfeitor espiritual Aulus, através de um aparelho que se chama psicoscópio, que lê a mente, que lê o pensamento, colocaram um aparelho nesse senhor paraplégico, nesse senhor. E André Luiz ficou admirado. Naquele momento, o que ele estava pensando? Ele estava pensando mais ou menos assim: se eu pudesse, abre aspas, vejam só o que ele estava pensando, se eu pudesse, o pensamento do paraplégico, do irmão paraplégico, se eu pudesse pelo menos recuperar os movimentos das mãos, pelo menos das mãos, a primeira coisa que eu ia fazer, que eu morro de vontade de fazer, é matar meu pai. Porque eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio minha família. Se Deus me desse a oportunidade de se libertar desta cama, de pelo menos recuperar os movimentos das mãos, eu iria enforcar meu pai. É a primeira coisa que eu iria fazer. Aí o André Luiz, espantado, o benfeitor concluiu dizendo: tá vendo, André? Por que ele ainda está nessa cama? É a mesma coisa, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a questão da desigualdade social. Por que as pessoas nascem na miséria, na pobreza? Porque foram ricos que abusaram de outras vidas, do poder, da riqueza. Foram políticos que desviaram verbas. Por que o garoto tem que andar no meio do mato do Amazonas sem chinelo, descalço, sem pastas, sem material escolar, não sei quantos quilômetros no meio do mato, podendo enfrentar cobra, onça, aranha, bichos peçonhentos, para ir estudar debaixo do alona? Porque foram jovens, foram homens que desviaram verba da educação. Então, tudo tem um motivo de ser. Ninguém paga CDV. A pobreza é uma provação. A riqueza também é uma provação. Porque Deus concedeu a riqueza ao homem para que ele possa ajudar as pessoas. Não é para tumultuar e fechar os braços, para auxiliar, para ajudar as pessoas, dando emprego, abrindo firmas, dando oportunidade de trabalho, socializando as pessoas. Por isso que Deus deu condição ao homem para que ele se torne empresário, para que ele se torne rico. Então é importante analisarmos todo o conjunto. Por que as pessoas encarnam na Etiópia? Porque pessoas encarnam no país primeiro mundo, onde tem tudo, não falta nada. Igual na Alemanha, tem país na Europa que não tem, você não vê quase mendigo. E no Brasil, infelizmente, o desemprego, saímos no semáforo, as pessoas pedindo dinheiro, vendendo bala, vendendo um pano de prato para ganhar uma migalha, para comprar um pão, para comprar um leite. São as pessoas que abusaram. Então, vem nessa condição. Vem nessa condição. E, ao mesmo tempo, dando a oportunidade para que essas pessoas, além de resgatar os débitos do passado,
possa usar a inteligência. Porque a dificuldade também, ela vem, está no Evangelho, os problemas vêm para que possamos também desenvolver a inteligência. Os problemas vêm para que também o espírito possa desenvolver a sua própria inteligência. Por que se descobrem as vacinas? Porque apareceram problemas. Então, hoje temos vacina para isso, vacina para aquilo. Por que veio os problemas? O século XVI, século XVII não tinha anestesia, porque era um problema operar pessoas sem anestesia. Então, se era um problema, o homem despertou, aguçou nele a descoberta do analgésico, da anestesia. Não quer dizer que aquela pessoa que nasceu pobre, ela vai ser condenada a ser pobre pro resto da vida. Talvez não, ela mude de situação. Ou talvez ela vai resgatar e durante toda a sua existência na Terra, viver na penúria, viver na pobreza. Grandes reis, grandes monarcas, grandes cônsules, grandes homens do império vieram em condição muito pobre, não todos, porque abusaram do poder, abusaram de forma egoística da riqueza e vieram nessa condição. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.